Histórias do Caminho, o amigo de Jesus. Fé e confiança no Mestre. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Jesus e César. Que seria do cristianismo se Jesus recorresse à proteção de César? Possivelmente, alguns patrícios simpáticos à nova doutrina se encarregariam da obtenção do alto favor. Legiões de soldados viriam garantir o Messias e os amigos do Evangelho alinhar-se-iam à força da espada, não mais de ouvidos espontâneos, mas com a atenção absorvida na postura oficial. Pedro e João, Tiago e Filipe adotariam certas normas de vestir, segundo os programas imperiais, e o próprio Cristo, naturalmente, não poderia ensinar as verdades do céu, sem prévia audiência das autoridades convencionalistas da terra. Provavelmente, o mestre teria vencido exteriormente todos os adversários e dominaria o próprio sinédrio. Mas, e depois? Sem dúvida, ter-se-ia fundado expressiva e bela organização político-religiosa, repleta de preceitos filosóficos, severos e regeneradores. Mateus teria envergado a túnica do escriba estilizado, enquanto Simão gozaria de honras especiais e o próprio Jesus passaria a condição de um Marco Aurélio, cheio de austeridade e nobreza, interessado em ensinar a justiça e a sabedoria, mas em cujo reinado se verificariam perseguições das mais terríveis e sangrentas ao cristianismo, sem que as ocorrências dolorosas lhe merecessem consideração. O mestre, contudo, compreendia a necessidade das organizações humanas, exemplificou o respeito à ordem política, mas, acima de tudo, serviu ao reino de Deus, de que era representante e portador, neste mundo de experiências provisórias, dirigindo seu evangelho de amor, não só ao homem físico, mas essencialmente ao homem espiritual. Sabia ele que as organizações religiosas, propriamente ditas, existiam entre as criaturas, muito antes dos templos de Baal. Urgia, porém, entregar aos filhos da terra a herança do céu, integrá-los na doutrina viva do bem e da verdade, estabelecer caminhos entre a sombra e a luz, aperfeiçoar caracteres, purificar sentimentos, elevar corações, instituir a universidade do reino de Deus e sua justiça. Entendia que a sua obra era de semeadura, germinação, crescimento, tempo e trabalho constante. E plantou com o seu exemplo o cristianismo sublime no campo da humanidade, ensinando o acatamento a César, cooperando no aperfeiçoamento de suas obras, mas fazendo sentir que César constituía a autoridade respeitável no tempo, enquanto o Pai guarda o poder divino na eternidade. Na exemplificação do Cristo, o espiritismo evangélico, na sua condição de cristianismo redivivo, deve procurar as suas diretrizes, edificantes no terreno da nova fé. As organizações políticas, de natureza superior, são sempre dignas e respeitáveis e todos os seguidores do Evangelho devem honrar-lhes os programas de realização e progresso coletivo, acatando-lhes as instituições e contribuindo para o seu engrandecimento, na esfera evolutiva, mas não se pode exigir, da política de ordem humana, a solução dos problemas transcendentes de ordem espiritual. Na atualidade do mundo, o Espiritismo é aquele consolador prometido, enfeixando nova e bendita oportunidade de redenção. Em seu campo doutrinário, a verdade de Deus não está algemada, seus felizes estudantes e seguidores podem aquecer o coração ao sol da liberdade íntima, sem obstáculos na marcha da consciência para a realização divina. Aos espiritistas dos tempos novos, portanto, surgem lições vivas, que não podem relegar ao esquecimento. O sacerdócio organizado costuma ser o cadáver do profetismo. O culto externo nem sempre favorece a luz da revelação. A teologia, na maior parte das vezes, é o museu do Evangelho. Urde, pois, em todas as circunstâncias, não olvidar aquele que auxiliou romanos e judeus, atendendo ao povo e respeitando as autoridades, dando a César o que era de César e a Deus o que é de Deus, ensinando, porém, que o seu reino ainda não é deste mundo. Emanuel. O amigo de Jesus. Policarpo, homônimo de personagem que foi mártir cristão no ano de 155, também ofereceu a vida ao Divino Mestre na arena romana durante uma das cruéis perseguições desencadeadas pelo imperador Diocleciano,
por ocasião do fim da sua governança, no começo do século IV da nossa era. A sua implacável perseguição aos cristãos, que considerava como um grande perigo para o império e para a sua autoridade, ceifou milhares de vidas mediante terríveis suplícios que lhes foram infligidos em todas as regiões por onde se espraiavam as suas províncias, sendo praticamente todo o mundo conhecido. Ante a rudeza das calamitosas refregas, não foram poucos aqueles que abjuraram a fé, rendendo culto ao imperador e aos deuses, provocando dilaceradoras angústias nas falanges dos servidores do Cristo. Aprisionado no norte da África, onde se celebrizara pelo verbo inflamado e pelas ações dignificantes de caridade e de amor, Policarpo foi enviado em ferros a Roma com a família, mulher e 2 filhinhos, bem como outros discípulos do Rabi, sendo atirados às feras, num dos turbulentos festivais de loucura. Altivo e de ascendência nobre, em razão de ser romano de nascimento, foi-lhe proporcionado ensejo de renunciar à fé, retornando ao culto dos ancestrais, providência que pouparia a sua e a existência da família. Embora de alma dilacerada pelos sofrimentos que lhe seriam impostos, optou pela fidelidade à consciência, sendo martirizado com os seus. Conta-se que, antes de ser atirado à arena, em face da sua inteireza moral, por ordem superior foi supliciado pela soldadesca, enquanto a mulher e os filhinhos eram submetidos a humilhações inomináveis. Igualmente portadora de alta espiritualidade, Flamínia, a companheira digna, ao invés de atemorizar-se, mais confiou nos desígnios divinos, revestindo-se de coragem e de fé inquebrantáveis, que surpreendiam aqueles insensíveis algozes da sua firmeza moral. No dia em que deveriam servir de repasto aos leões, leopardos e tigres esfaimados, Policarpo foi jogado no meio dos companheiros atemorizados, lanhado e esgotado nas forças pelos flagícios sofridos, e mesmo assim, tentou recompor-se, para transmitir ânimo àqueles que, não obstante o amor e a confiança no Mestre, choravam apavorados temendo o próximo terrível testemunho que os aguardava. O subterrâneo infecto por dejetos e cadáveres não removidos tornará-se lôbrego e nauseante. Aqueles que ali se encontravam haviam perdido praticamente o discernimento e, hebetados uns pelo medo, agitados outros pelo desespero, estremunhados diversos, vendo-se abandonados, subitamente sentiram a mudança da atmosfera, quando ventos inesperados que sopravam no ardente mês carrearam o doce perfume dos loendros dos arredores abertos aos cálidos beijos do sol. De imediato, uma psicosfera de paz invadiu o recinto sombrio e fez-se um significativo silêncio, enquanto o rugir dos animais misturava-se à algazarra desmedida da multidão agitada pelos corredores, assomando as arquibancadas e galerias, aplaudindo o espetáculo burlesco que sempre precedia as matanças desordenadas. Foi, nesse momento, que o apóstolo, recuperando as energias inspirado pelos emissários do Senhor, convidou o magote assustado à reflexão e à prece, elucidando: morrer, por Jesus, é a honra que agora nos é concedida. Enquanto ele, que não tinha qualquer culpa, doou a sua vida, para que a tivéssemos em abundância, convida-nos a que ofereçamos a nossa, a fim de que outros, que virão depois, igualmente possuam-na. Morrer por amor é glória para aquele que se imula. Enquanto o mundo nos surpreende com as suas ilusões, sombras e traições dos nossos sentidos, a morte é vida perene em luz e felicidade. Não nos separaremos nunca. Avancemos juntos, portanto, pois que o mártir do Gólgota nos aguarda em júbilo. O nosso sangue irá fertilizar o solo dos corações, a fim de que se expanda a nossa fé, modificando a terra e elevando-a ao estágio de mundo de reabilitação. Ele fez uma ligeira pausa, dominado pela emoção que contagiava os ouvintes atentos, inebriando mentes e corações de esperanças na imortalidade, e, de imediato, dando seguimento. É fácil morrer, especialmente quando se soube viver transformando urs em flores e calhaus em estrelas. Cantemos, dominados pela infinita alegria de doar o que possuímos de mais valioso, que é a vida física. Jesus, que nos ama, aguarda por nós. A emoção era geral. Uma aragem de paz tomou-os a todos. A esposa acercou-se-lhe com um filhinho no regaço e o outro segurando-lhe as vestes, e tocou-o, abraçando-a com lágrimas. Ele agradeceu-lhe a coragem, prometendo que prosseguiriam amando-se depois da sombra da noite. Os portões foram abertos estrepitosamente. Soldados furiosos com lanças e chibatas empurraram os prisioneiros para o centro da arena. A gritaria infrene tomou conta da massa alucinada, que subitamente silenciou,
quando eles se adentraram cantando um hino de exaltação a Jesus. Em seguida, os animais selvagens foram atirados na sua direção e, a pouco e pouco, as patadas violentas e as dilacerações pelos dentes afiados foram despedaçando os corpos, que tremiam exangues na areia, colorindo-a do rubro fluido orgânico. Policarpo, a mulher e os filhinhos, formando um todo em vigoroso abraço de sustentação moral, foram alcançados e despedaçados. Após as primeiras dores, uma anestesia total tomou-lhes a consciência e pareceram adormecer, enquanto o espetáculo dantesco prosseguia. Embora remanescesse débil claridade do sol poente no áspero verão de agosto, a noite avançava, deixando aparecer as primeiras estrelas faiscantes como olhos que observassem as inconcebíveis calamidades humanas. E quando a noite fez-se total, após o público insano ter abandonado o circo, as feras serem recolhidas, os corpos começaram a ser atirados sobre as carroças conduzidas por escravos embriagados, vestidos de faunos e portando comportamentos obscenos, de modo a prepararem o espaço para o dia seguinte. Suas novas degradações, do infinito incomparável e diáfana luz desceu na direção da arena, servindo de passarela para uma coorte de seres angélicos que, entoando sublimes canções, aproximou-se do lugar do holocausto. À frente, estava Jesus, nimbado de sideral luminosidade, que recolheu Policarpo e família, enquanto os demais martirizados eram retirados dos últimos despojos pelos seus embaixadores em clima de alegria e gratidão a Deus. Despertando, e deslumbrando-se com o mestre que o envolvia em claridades iridescentes, Policarpo abraçou-o, enquanto ele confirmou: amigo querido, já transpuseste a porta estreita. Agora vem com os teus para o meu reino que te espera desde há muito. Policarpo, depois daquela doação a Jesus, retornou à terra diversas vezes, sempre quando o pensamento do mestre sofria adulterações, sendo a sua última jornada na condição de ceareiro do Espiritismo, nele restaurando a mensagem cristã que havia sido aviltada através dos tempos. Da espiritualidade, este valoroso amigo de Jesus leciona: quem ama Jesus não conhece barreiras impeditivas, ignora desafios perturbadores e está sempre a postos para servi-lo. Não hesitemos em amar, nem nos escusemos de servir. Escutai o coração e oferecei-vos aos novos holocaustos pela fé sublime que se sustenta nas bases da razão e do sentimento de amor. A grande luta. Quando Pedro recomendou, e Pedro, capítulo 3, versículo 17. Melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Por certo não imaginou que os homens ainda manteriam em seus corações, por tantos séculos, as matrizes geradoras dos padecimentos, as quais continuam não dispensando nem os que se propõem ao bem, vivendo em plenitude. Pedro e quase todos os demais apóstolos testemunharam o valor do bem diante do sofrimento imposto pelos homens àqueles que estavam para servir aos homens. Não bastou sacrificar em Jesus. Mesmo sabendo haver controvérsias sobre o destino e a morte dos apóstolos, as tradições apontam o martírio para quase todos eles. André, o lugar do seu martírio foi em Acaia, província romana que, com a Macedônia, formava a Grécia. Diz a tradição que ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, não foi pregado, para que seu sofrimento se prolongasse. Bartolomeu foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outros dizem que teria sido golpeado até a morte. Filipe disse que pregou na Frígia e morreu como mártir em Hierápolis. Judas Tadeu diz a tradição que pregou o evangelho na Mesopotâmia, Edessa, Arábia, Síria e também na Pérsia, onde foi martirizado juntamente com Simão, o Zelote. Mateus, há várias versões sobre a sua morte. Teria morrido como mártir na Etiópia. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 a 26. Disse que exerceu seu ministério na Judéia e Macedônia. Teria sido martirizado na Etiópia. Pedro, segundo consta, sua crucifixão verificou-se entre os anos 64 e 67, em Roma, por ordem de Nero. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por achar-se indigno de morrer na mesma posição de Cristo. Simão, o Zelote, julga-se que morreu crucificado. Tiago, o maior, por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém, entre os anos 42 e 44. Tiago,
o menor, segundo a tradição, martirizado provavelmente no ano 62. Tomé, consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Se martirizados dessa ou daquela maneira, quem, quando e onde, a história não registrou com precisão. No entanto, o que não resta dúvida para ninguém é que todos foram diligentes e o trabalho de cada um impulsionou o avanço da propagação da mensagem do Cristo pelos mais variados pontos do mundo de então. Da mesma maneira, não há dúvidas que a tarefa executada por eles não foi nem simples nem fácil, e que sofreram muito ao longo de toda a realização. Como se vê, desde os mais remotos tempos, a vivência, a pregação e a disseminação do bem sempre se deu com grande esforço e mediante grande luta, a qual ainda prossegue, silenciosa ou não, porém sem descanso e por tempo indeterminado. Importante para os dias de hoje, principalmente no meio espírita, que haja a clara noção de que não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. No dizer do Espírito Emmanuel, que também comenta: personalidade sem luta, na crosta planetária, é a alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. As tarefas das instituições voltadas ao bem precisam prosseguir. O esforço, o empenho e a dedicação do espírita na busca da conquista da sua redenção pessoal não pode esmorecer. Porém, a luta por si só já é suficientemente grande, então por que acrescentar problemas perfeitamente dispensáveis nas relações humanas dentro e fora do centro espírita, como as fofocas, as críticas destrutivas, o ciúme, a cobiça, a falsidade e a dissimulação, a deslealdade? Por que não permitir o império da fraternidade, da solidariedade, da tolerância, da caridade, na vida de relações, inclusive no seio dos centros espíritas? Tais sentimentos, quando espontaneamente vivenciados, poderiam muito bem servir de contraponto a essa grande luta. Porém, se ausentes, como mais frequentemente acontece, multiplicam os padecimentos e os padecentes. O centro espírita, tanto quanto cada espírita, precisa realmente incorporar e exemplificar na prática que o Espiritismo é o Consolador novamente presente para o homem moderno, o qual vem de uma sociedade onde se prima por valorizar desvalores, e que chega, por conseguinte, sedento de água que lhe aplaque a sede do espírito, que lhe tranquilize o coração, que lhe alimente a esperança de um mundo melhor, possível e próximo. Comentários finais. Reconhecesse o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça por desprender-se dele, e sempre o consegue quando tem firme a vontade. O exemplo, modelo e guia é nosso Senhor Jesus Cristo. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. A fé e a caridade, item 13, Espírito Protetor. Cracóvia, 1861. Coletânea do Além, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 22, Jesus e César. Entre os dois mundos. Pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 2, O Amigo de Jesus. Asterisco transcrição autorizada pela gentileza do Médium Divaldo Pereira Franco. Em 18 de fevereiro de 2016, Federação Espírita do Paraná. FEP. Federação Espírita do Paraná, Mundo Espírita. A Grande Luta, novembro de 2007. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 17, Sede Perfeitos, os Bons Espíritas, item 04.